Galera, ganhei essa orquídea aqui, ó, para tentar salvar. Será que tem como salvar essa orquídea aqui? Deixa para mim nos comentários o que vocês acham. Ó, vocês podem ver que o fungo atacou essa planta aqui, ó, as folhas. Tá vendo como que ele abriu broca aí nas folhas? Olha só, o meio das folhas também já foi de arrasta. Não tem como ela soltar a folha ali mais porque o fungo já matou. Muitas pessoas numa situação dessa aqui pegam a planta e jogam fora. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que eu vou fazer para tentar salvar essa orquídea. Temos essa folha boa que já está começando o ataque do fungo também. Pelo jeito é um fungo muito agressivo. E esse fungo principalmente aí foi gerado por causa do substrato que ela está. Então pessoal, o que eu falo? Cuidado na hora de escolher o substrato, porque o substrato errado acontece isso aqui, ó. Sua planta chega nesse estado aqui, ó, quase morta. Muitas pessoas jogariam essa planta aqui fora, mas aí nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer. Eu vou desenvasar essa orquídea, porque ela veio nesse vaso aqui com esse tipo de substrato, que é casca de pinos com chibres de coco, um substrato que não seca direito. Esse substrato você pode regar sua planta, que ela passa dias aí o substrato sem precisar regar. Fica ali a umidade. Vocês podem ver, ó, que ela já estava começando a querer apodrecer raízes. Apesar de ter boas raízes aqui embaixo, pontinha de raiz nova, mas vocês podem ver que a maioria das raízes aí já estavam sendo comprometidas pelo fungo. Esse amarelamento aqui nas raízes, ó, é um sinal claro de excesso de água. E olha aqui a vilã do cultivo, a buchinha. Pessoal, essa buchinha aqui, ela mata a orquídea mesmo. Se você compra a orquídea no mercado e sua orquídea morre, pode ter certeza que é por conta dessa buchinha e do substrato de casca de pinos com chibres de coco. Vejam o tanto de água que ela acumula, tá vendo? Ela acumula muita água. Mas se esse substrato ele é tão ruim assim, por que os produtores não perdem a orquídea para ele? Porque os produtores têm uma data certa de voltar a regar. Ou seja, eles regam, por exemplo, hoje, daqui 3 dias a planta ainda não precisa regar. E como eles não podem ficar perdendo tempo com muita rega, ficar regando direto, esse substrato para eles é muito bom. Porque ele permite ao produtor não precisar ficar regando direto, a umidade fica guardada ali. Mas quando chega no nosso cultivo, a gente fica preocupado. Será que está na hora de regar essa orquídea? Aí é a hora que você rega a sua planta na inocência, com medo da sua planta desidratar de sede, né? Porque a gente não quer ver uma planta da gente morrer de sede. E aí você rega a planta na hora errada, porque esse substrato raramente vai secar direito. Ele sempre guarda muita umidade. E esse aqui, ó, é o pratinho do sucesso. Sucesso de cultivo é quando você utiliza esse tipo de substrato aqui, ó, caquinhos de tijolo de argila ou telha de argila. Você quebra para utilizar como substrato. Essa aqui é a brita de construção civil, muito boa para utilizar como substrato também. E o outro que eu vou mostrar aqui agora é o seixo de rio. Todos esses três são substratos que não envelhecem com o tempo, porque a casca de pinos com o tempo solta ácido que queima enraizamento. E além disso, eles são muito drenantes. Ele não guarda excesso de água, seca mais rápido, né? E acaba fazendo com que sua planta não tenha risco de apodrecer. Então eu indico esses 3 tipos de substrato aqui. E para guardar a umidade, se você mora numa região mais seca, que seca muito rápido quando você rega, você vai utilizar o musgo esfagno ou a fibra de coco. Esses dois vão agir guardando um pouquinho de umidade no substrato por mais tempo, para sua planta não desidratar e morrer de sede. Aí vai de cada região. Se a sua região faz muito calor, você usa mais quantidade. Se faz pouco calor, você usa menos quantidade. E se na sua região chove muito, você nem precisa utilizar, porque esse substrato aqui, ele é muito bom aí para esse tipo de região que chove muito também. E aqui, ó, agora o que a gente vai fazer? Vai estar lavando toda essa raiz dessa planta, né? Tirar toda essa sujeira que está aqui desse substrato velho. Então a gente vai aqui numa água corrente para estar removendo aí a sujeira do substrato antigo. É muito importante você remover muito bem toda a sujeira do substrato antigo para não prejudicar a sua planta. E agora o que a gente vai fazer, né? Está fazendo os próximos passo a passo aí, que é estar cortando qualquer tipo de raiz que tiver podre. Se você vai replantar uma orquídea, ela está com raiz podre e você não tira, aí você pode estar correndo o risco da sua planta continuar apodrecendo no novo substrato. Porque geralmente quando a raiz está ruim, ela está preta ou marrom. Quando a raiz está verde, né, é a raiz boa, aí você não precisa cortar. Você coloca a orquídea na água e se ela ficar verde, você não precisa cortar. Se ela ficar uma raiz marrom, aquelas raízes roucas,
você vai lá e tira. Raiz oca é a raiz que não presta, a raiz que está podre. E essa folha aqui, daqui a pouco a gente vai ter que tirá-la também, porque essa folha está com fungo, né? E a gente vai fazer todo o tratamento, vai ter que cortar esses fungos aqui que está nessa folha boa e essa folha aqui que já está amarela, que já ia cair mesmo, que não era a hora dela cair. Então a gente já fez o corte aqui, ó, cortei para estar eliminando. E aqui também, ó, fiz o corte para estar eliminando esse fungo. Por quê? Ele está na folha. Se eu deixar esse fungo na folha, ele vai continuar comprometendo a planta. E agora a gente vai fazer os próximos passos. Por isso que é importante fazer toda a limpeza da planta antes de fazer o tratamento dela contra esse fungo. Essas duas folhas aqui que tá com o fungo, o que que a gente vai fazer? Vai jogar no fogo. Fogo, tá, pessoal? Não joga no chão, perto das suas plantas, jamais, porque esse fungo pode alastrar e acabar com todas as suas plantas. Esses fungos assim são muito agressivos. Você precisa eliminar de vez. Joga no fogo que não vai ter problema nenhum aí de contaminação com as suas outras plantas. E agora em um recipiente com água eu vou utilizar aqui a minha aliada no cultivo. Já salvei muitas plantas com ela, que é a canela em pó. Se você cultiva orquídea e não tem canela em pó, você precisa ter. É muito importante você utilizar a canela em pó para ajudar a sua planta a enraizar, para ajudar ela aí a florir e também ajudar a combate aí de fungos. Você precisa ter canela em pó no seu cultivo. Agora eu vou vir aqui mexendo muito bem para diluir muito bem essa canela em pó. Ficou assim depois da diluição e eu vou colocar essa planta dentro dessa pequena bacinha com água. Na verdade uma tapué, né? E vou colocar aqui ela com o enraizamento dentro dessa água de canela em pó. Muito importante deixar aí mais ou menos uns 20 a 30 minutos, que é o tempo que eu deixo aqui, tá, pessoal? Para acontecer aí o combate dos fungos. Você vai ter a certeza de que essa água de canela em pó vai matar todo o fungo que tiver no enraizamento dessa planta aqui, para estar tratando muito bem essas raízes e esse restante aí de folha, que só tem essa única folha aí, né? Então a canela em pó é muito aliada, vai ajudar a raiz ficar saudável, vai ajudar a acabar com o fungo. Então ela é muito boa, ela mata mesmo qualquer tipo de fungo, pessoal. Toda planta sua que tiver com fungo, a canela em pó é muito boa. Por isso que eu falo, é muito importante você ter. Você iniciante que ainda não sabe nada do cultivo, é muito importante você ter a canela em pó no seu cultivo, para quando você fizer um corte na sua planta, para quando tiver algum ataque de fungos. Passado o tempo, pessoal, eu vou tirar essa planta de dentro dessa bacia com água e agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o replante. O replante vai ser um mix de substrato. Todo aquele substrato que eu mostrei naquele prato, eu vou utilizar todos eles aqui nesse vasinho para plantar essa orquídea aqui. No fundo do substrato, como o costume que eu tenho aqui, pessoal, eu vou utilizar a brita, mas você pode utilizar aí a ordem que você quiser, porque todos os três são drenantes mesmo, né? Então tem o mesmo efeito. Agora eu venho nesse resto de enraizamento aqui que ela tem e vou colocar uma pequena quantidade de musgo. Pessoal, muito importante, não coloca muita quantidade de musgo quando você vai recuperar uma planta com fungos, tá? É muito importante utilizar uma pouca quantidade, pequena quantidade. Por quê? Se der excesso de umidade, você já sabe, né? Sua planta vai morrer. E muito importante também você se atentar às regas. Rega somente quando estiver seco. Evita o máximo aí regar quando estiver molhado. Se a raiz estiver verde aí, você não faz a rega não, porque ela já está hidratada, já não precisa você pegar a água e jogar na planta. Só quando a raiz estiver branca ou prateada que você joga a água, senão você ativa novamente o fungo. E esses meios da folha aí, que foi o meio que apodreceu, não pode ganhar mais rega. Porque se entrar água aí, a planta vai de arrasto, o fungo volta a atacar. Então é muito importante regar somente a raiz. O meio das folhas que está com fungo jamais pode entrar em contato com água novamente até ela se recuperar aí e soltar um brotinho. Agora, como eu fiz o corte no início, eu vou vir aqui com a canela em pó para estar selando essa ferida que eu fiz aqui e para estar garantindo também que esse fungo não vai mais voltar. Então a canela em pó, além de ser antifúngica, né, vai ajudar aí a planta a não voltar esse fungo aí para o cultivo. É muito importante. Toda vez que você fizer um corte, você joga canela em pó. E esse pouquinho que cai nas laterais aí também é bom para estar ajudando ela a enraizar. Agora, o que a gente vai fazer? Né? Todo mês aí que passar, a cada 15 dias, né, a gente faz a aplicação da canela em pó na água. Você pode fazer o chá da canela em pó e aplicar nessa única folha que tem, ou nas únicas raízes que a sua planta tiver, porque até quando a planta está com poucas raízes aí, e sem folha nenhuma essa planta volta. Então, se você gostou desse vídeo, segue o perfil.